On-Plug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é a edição do On-Plug desta sexta-feira, 15 de março de 2024. Eu sou Mariana Caio. E eu sou Estela Bellini. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para que possam aproveitar o final de semana. Super Centro de Saúde é inaugurado em São Caetano do Sul, enquanto Santo André ganha unidade de referência para a dengue. Você conhece todos os cursos da ECRIA? Não? Saiba tudo em uma entrevista aqui no Giro USCS. Falas homofóbicas tiram os jogadores da Áustria de convocação para amistosos da FIFA. Afinal, quais os caminhos para um jornalismo investigativo de qualidade? No Em Pauta, a professora Ana Paula Borges de Oliveira irá detalhar como trabalhar neste segmento. Cinderela, a comédia musical, chega ao ABC e está em cartaz no Teatro Santos Dumont, em São Caetano do Sul. Fique com a gente, o On-Plug só está começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Centro de referência para a dengue é inaugurado em Santo André. A nova unidade tem por objetivo oferecer tratamento eficaz aos moradores da cidade que apresentem sintomas da doença, já que estamos no meio de uma epidemia de casos. A iniciativa visa desafogar as UPAs por causa do aumento da procura por atendimento médico por pessoas com sintomas semelhantes aos da dengue. Enquanto a vacina contra a doença não chega à cidade, as autoridades locais destacam a importância da prevenção e da eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da enfermidade. É preciso que a população se conscientize e faça a sua parte. O Centro de Referência para a Dengue fica na Rua Xavier de Toledo, 517, e permanecerá em funcionamento até o final de abril, operando de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 9 horas da noite. E aí, galera, vamos se conscientizar, vamos tirar todas as águas que tem dentro de potinhos. Exatamente, pessoal. Vamos tomar cuidado, né? Tem uma plantinha em casa, vê se não tem água acumulada ali, se tiver já tira, né? Se todo mundo ajudar um pouquinho, a gente consegue não proliferar. Isso. Ribeirão Pires tem iniciativa inovadora para promover a reciclagem e contribuir com a causa animal, o projeto Tigela Cheia. Inspirado no Moeda PET de Santo André, o programa permite que os moradores troquem garrafas plásticas por alimentos destinados a cães e gatos. A cada quilo de material PET entregue, os participantes recebem em troca 1 quilo de ração. Além de promover a reciclagem e cuidar dos animais, o projeto também proporciona uma oportunidade de geração de renda para os profissionais da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ribeirão Pires, fortalecendo a economia local. Gente, olha que projeto legal. Uma iniciativa bacana. Fica até de exemplo para que tenha mais, né, desses projetos assim. Gostei demais. Oportunidade para quem quer dar um upgrade nos conhecimentos. O Qualifica Mauá, da Prefeitura do município, oferece educação gratuita para os cidadãos e acaba de abrir inscrições para 44 vagas em 3 cursos distintos. Nesta semana, foram abertas inscrições para as turmas de editor de planilhas e de auxiliar de suprimentos, e este último em parceria com o Senai. A lista completa dos cursos, juntamente com os requisitos específicos para cada um deles, é atualizada semanalmente e pode ser consultada através do site www.mauá.sp.gov.br/cursos profissionalizantes. Repetindo o site www.mauá.sp.gov.br/cursos profissionalizantes. Para efetuar a matrícula, os interessados devem comparecer presencialmente à Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo da cidade, entre 8 horas da manhã e meio-dia, e depois entre 1 e 4 horas da tarde. É necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovantes de endereço e de escolaridade. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável. Anote o endereço da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo de Mauá, Rua Jundiaí, número 63, bairro da Matriz. Mais informações pelo telefone 11 4512 7779. Repetindo, 4512 7779.
Inaugurado em São Caetano o chamado Supercentro de Saúde. A nova unidade reúne 4 serviços essenciais: o Núcleo Municipal de Hemoterapia, o Núcleo de Atenção à Obesidade, o Centro Municipal de Imunização e o Núcleo de Educação Continuada e Permanente. É importante ressaltar a relevância da capacitação profissional e a importância do centro de imunização, que se torna um ponto crucial na distribuição e aplicação de vacinas. Lembrando que São Caetano foi a primeira cidade a ter um centro exclusivo de imunização para pacientes da rede SUS. Com 4 andares de serviços para atender aos munícipes, o Supercentro de Saúde é equipado com câmeras frias e estoques de insumos no térreo, garantindo a logística eficiente para a vacinação e o funcionamento do Núcleo Municipal de Hemoterapia. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. O semestre está começando e muitos alunos novos acabam de chegar na USCS e na Escola da Indústria Criativa, a ECRIA. Muitas pessoas, sendo novas ou não na universidade, têm dúvidas sobre o que é a ECRIA. Para responder essas questões, chamamos agora a Ana Júlia Chagas. Olá, Ana Júlia. Bem-vinda ao Unplug. Obrigada, Maria Estela. Pelos corredores da universidade, você provavelmente já se deparou com a palavra ECRIA, certo? Para quem não está familiarizado, a ECRIA é a sigla para Escola da Indústria Criativa, que integra os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, design gráfico, jogos digitais, produção audiovisual, produção cultural, arquitetura e urbanismo e design de interiores. Convidamos a gestora e professora do curso de jornalismo, Lilian Crepaldi, para conversar um pouquinho com a gente sobre a ECRIA. Bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite, pessoal. Quais as principais diferenças entre os cursos que integram a escola? Quais as diferenças entre os cursos de graduação e os tecnólogos? Bom, primeiro a diferença é em relação à duração, né? O tecnólogo tem 2 anos de duração, normalmente, às vezes um curso pode ter 2 anos e meio, 3 anos, e o bacharelado tem 4 anos. Então a principal diferença é essa. E aqui a gente tem alguns tecnólogos e bacharelados. E é possível perceber que houve uma procura considerável pelos cursos da ECRIA nos últimos semestres. O fato está relacionado com as ferramentas disponíveis na ECRIA para a formação de futuros profissionais da comunicação, como os laboratórios e os estúdios? Em que medida isso impacta na formação desses profissionais e no ingresso deles ao mercado de trabalho? Eu acho que a escola está, assim, super adequada ao mercado, né? Tem equipamentos, assim, de ponta, que dialogam sempre com o mercado, softwares também de ponta, e também um crescimento das próprias áreas de comunicação, né? Muito por conta da pandemia, o pessoal percebeu a necessidade de ter bons redatores, bons editores, né? de vídeo, então acho que também deu uma aumentada por conta do uso de redes sociais. E os cursos elevaram a nota junto ao MEC. O fato é para ser comemorado, afinal ganhamos reconhecimento da qualidade de ensino ao lado de grandes universidades, certo? Certo, principalmente o curso de jornalismo, né? Teve no último ENAD uma nota 4, que foi uma das maiores do país, né? Sempre tem 2 cursos no país com nota 5. Isso foi bem legal, mostra o resultado aí do comprometimento do corpo docente, dos funcionários e principalmente a dedicação dos alunos. E além da ECRIA, podemos citar a Escola de Gestão e Negócios, a Escola Politécnica, a Escola de Saúde, entre outras. A separação da universidade em diferentes escolas começou desde o início da instituição? Qual a importância dessa separação? Então, como a instituição já tem aí 55, né, fazer 56 anos de estrada, no início eram 2 cursos só, e como ela foi crescendo, e hoje a gente tem quase 55 cursos, teve que ter uma divisão de acordo com áreas correlatas, né? Então, a nossa divisão, ela é recente, tem um pouco mais de 10 anos, para poder, enfim, conglomerar todos os cursos que têm matrizes parecidas, disciplinas parecidas, né, e ideais de profissões parecidos. E na sua opinião, é importante que os alunos da ECRIA acompanhem a escola e criem vínculos com ela? Com certeza, acho que o engajamento é super importante, até porque depois no futuro mercado aí, os seus colegas de hoje futuramente também serão seus colegas de profissão. É muito comum começar um aluno um estágio num lugar, indica o colega, então é bem legal ir criando esse network, essa rede de vínculos. Muito obrigada, professora Lilian Crepaldi, pelas suas informações e pela sua participação. Agora volto com vocês, Mari e Estela. Agradecemos a Ana Júlia. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas no story do Instagram da ECRIA, sempre às terças e quintas. O Giro USCS fica por aqui. Até a próxima!
Se liga que agora é a hora dos esportes. Falas homofóbicas tiram alguns jogadores da Áustria de convocação para amistosos da seleção daquele país. Durante a comemoração de um clássico, Guido Burgstaller, Marco Gru e Niklas Held, do Rapid Viena, foram preconceituosos em suas palavras e entoaram cantos homofóbicos em uma live no Instagram. Após o episódio e de muita crítica, os jogadores austríacos pediram desculpas ao público. Mas, mesmo assim, o técnico Ralf Rangnick anunciou que o trio estaria de fora da convocação por esse motivo. As próximas 2 datas FIFA da seleção da Áustria são contra a Eslováquia em 23 de março e contra a Turquia no dia 26 também deste mês. A cidade de Imola, na Itália, prestará uma homenagem ao piloto brasileiro de Fórmula 1, Ayrton Senna, após 30 anos da morte do atleta. O ídolo brasileiro morreu em 1994 durante o Grande Prêmio de San Marino em um acidente na curva Tamburello. O evento, que foi batizado de Senna 30 Years, irá ocorrer entre os dias 21 de março e 2 de junho. A exposição Mágica Ayrton Senna Imola 1994-2024 ficará no Museu San Domenico e tem 94 fotos para representar o ano de morte do piloto, além de mostras de fotos espalhadas pela cidade. Um amistoso entre Brasil e Itália no dia 2 de junho no estádio Romeo Galli, também em Imola, encerra as celebrações em homenagem ao gigante da Fórmula 1, Ayrton Senna. Olha, Mari, eu acho isso muito bacana da seleção, fazer um amistoso em homenagem ao Ayrton, porque no ano do acidente mesmo, em 1994, a seleção ela foi tetracampeã e eles levaram uma faixa também em homenagem ao Ayrton. Sim, uma grande homenagem, e quem tiver oportunidade de recomendo. Acho que vai ser muito bacana. Né? Puder tirar fotos e mandar pra gente no Instagram, ecri_usks. Olha só. A cidade de Lima, no Peru, vai sediar os Jogos Pan-Americanos de 2027. Em disputa acirrada com Assunção, capital peruana, recebeu 28 votos a 24 pelos dirigentes de Panam Sports, organizadora do evento. A Assunção, a capital do Paraguai, entrou na disputa e tentava ser a sede pela primeira vez. Já a cidade de Lima sediou em 2019. E a decisão da mudança foi feita às pressas por conta da saída de Barranquilla, na Colômbia, por atrasos nos repasses financeiros. A disputa reuniu 42 países e 12 deles já sediaram os Jogos Pan-Americanos. O esporte foi condenado de uma forma unânime pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva a jogar 8 partidas com portões fechados de competições organizadas pela CBF, como a Copa Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B. O clube foi julgado na sede da instituição, no Rio de Janeiro, pelo atentado ao ônibus do Fortaleza, ocorrido na madrugada do último dia 22 de fevereiro, no Recife. Representado pelo vice-presidente jurídico Rodrigo Guedes, o esporte baseou sua defesa no argumento de que tomou todas as providências para garantir a segurança no estádio e até 5 quilômetros dele, como determina a Lei Geral do Esporte, sendo o Estado responsável por promover o policiamento a partir daí. Porém, mesmo assim, o clube foi punido a permanecer 8 jogos sem seus torcedores presentes e a pagar uma multa de R$80 mil. Apesar da pena instituída, como o caso foi julgado em primeira instância, o esporte ainda poderá recorrer ao pleno do STJD. Em pauta, a nossa entrevista da semana. Hoje, vamos mergulhar em um dos aspectos mais intrigantes do jornalismo contemporâneo, o jornalismo investigativo. Este segmento do jornalismo desvenda segredos, expõe verdades ocultas e traz à luz histórias que muitas vezes ficam fora do alcance das notícias convencionais e longe do conhecimento do grande público. É um campo que exige dedicação, ética e uma busca incansável pela verdade. Para nos guiar nessa jornada, temos o prazer de receber a professora Ana Paula Borges de Oliveira, docente da Escola da Indústria Criativa da USCS. Seja bem-vinda ao Em Pauta. Para muitos, o jornalismo investigativo ainda é desconhecido, sobretudo a respeito de como é pensado na redação. Como se inicia uma pauta para este segmento?
Uma pauta de jornalismo investigativo, ela surge a partir de pautas cotidianas e diárias que surgem, né, no veículo de comunicação, mas geralmente são pautas de informações ou situações ou fatos que não são tão públicos e que exigem uma investigação um pouco mais aprofundada para que se revele Quais são os ou se desafios enfrentados consiga dar pelos jornalistas transparência investigativos ao àquela realizar o informação. trabalho? E geralmente é um repórter que fica dedicado àquela história, são histórias que levam um pouco mais de tempo, requer um pouco mais de apuração. Acho que os desafios para quem faz jornalismo investigativo ou está fazendo uma matéria de jornalismo investigativo são dois, vejo assim, dois grandes desafios. O primeiro são as fontes. Né? Como geralmente uma pauta de jornalismo investigativo é uma pauta de maior fôlego e geralmente de assuntos que não são assuntos fáceis, é difícil, mais desafiador você encontrar fontes que queiram falar com você, com o repórter, sobre esse tema. Né? Então é um trabalho aí que exige mais paciência e mais persistência do repórter. E exige uma maior quantidade de fontes, né? Dificilmente uma matéria de jornalismo investigativo, ela vai ter uma ou duas fontes. Ela vai exigir uma maior quantidade, isso leva mais tempo, mais paciência e persistência. O segundo desafio grande são as informações, porque como é um tema sensível, um tema mais difícil, você precisa de muitas informações, muitos números, dados, métricas, e isso também leva tempo de coletar, de raspar, de ir atrás desses dados. Então, o repórter que está fazendo uma pauta desse tipo, ele precisa de muita paciência e foco para conseguir as fontes e as informações que suportem aí essa matéria. A técnica é a técnica de reportagem, mas é uma reportagem de maior fôlego, né? Então, sim, tem entrevistas, as fontes, como eu disse na pergunta anterior, podem querer falar em on, né? Que é onde você dá o nome da fonte e tudo mais, ou em off, onde a fonte não queira se identificar. Pesquisa de documental muito vasta, muito profunda. Vigilância, às vezes você tem que... precisa de fotos, de imagens, de vídeos. Então, requer aí, como eu disse, resiliência, paciência para que você consiga todos os elementos que suportem bem essa história. São temas delicados, temas profundos, temas importantes, eles precisam estar muito bem fundamentados nessa reportagem. Bem, proteção à fonte, né, é uma coisa que no jornalismo investigativo é primordial. Né? Então, existe todo um compromisso ético, né, e profissional do jornalista ao preservar essa fonte. E a partir do momento que ela não quer se identificar ou que isso gere algum risco para a integridade da fonte, isso precisa ser muito bem observado pelo jornalista, isso precisa ser conversado com o editor também, para que a segurança da fonte seja priorizada. Né? A informação tem que chegar ao público, mas temos uma responsabilidade aí de saber como lidamos com essas fontes, né? Nossa, temos muitos exemplos aí de reportagens, né, que trouxeram aí informações super importantes. A mais clássica na história do jornalismo é o Watergate, né, que foi a queda do presidente Nixon. Temos até um filme, né, The Post, que fala sobre isso. Outro filme também que fala de um grande trabalho jornalístico investigativo é o Spotlight, que fala lá dos crimes de abuso e assédio sexual feitos pela Igreja Católica em Boston, né, nos Estados Unidos, também premiada com o Pulitzer. Aqui no Brasil a gente tem muitas matérias interessantes, a gente tem a revista Piauí costuma fazer reportagens de bastante fôlego, que trazem aí temas mais sensíveis. A gente também tem novos formatos de reportagem investigativa, então tem lá A Mulher da Casa Abandonada, é um podcast do Chico Felitti, que também é um grande resultado aí, bem atual, de jornalismo investigativo de ponta, num formato de áudio. E temos aí todos os dias muitas matérias interessantes que tem aí esse fôlego, né? A gente tem até uma Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é a ABRAGE, que trata aí dessas pautas, dessas matérias e desses profissionais que se especializaram em falar de temas sensíveis e que se enquadram aí nesse tipo de jornalismo. Bem, as implicações éticas, acredito que é a mesma implicação ética de uma reportagem normal. Eu acho que o jornalista ele segue um código de ética
e a gente tem como premissa ouvir os dois lados da mesma história, preservar aí a integridade das nossas fontes, sendo em on ou off. E invasão de privacidade é invasão de privacidade. A gente tem que entender o tipo de investigação que a gente está fazendo e a gente tem que estar sempre respaldado pela finalidade da matéria, mas também por um editor, algum gestor mais direto do repórter que saiba o que ele está fazendo e dê todo o suporte e a confiança para que ele consiga desenvolver seu trabalho de forma tranquila e ética, principalmente. É fundamental que o repórter conte aí com uma verba, né, para conseguir fazer. Por quê? Já como eu disse lá no começo, é uma reportagem que vai exigir mais fôlego e mais tempo. Você não faz uma matéria de jornalismo investigativo num dia. Então você precisa tempo para isso, você ter verbas, de repente precisa fazer viagens, deslocamentos, ir para outras cidades, outros países, para poder fazer essa cobertura, participar de eventos, contato com as fontes. Então, você precisa ter, acho que, 3 coisas. Tempo, que é importantíssimo hoje, né, para o profissional de redação, para o jornalista, para o repórter. Estar alinhado com a sua chefia, para que ela garanta esse tempo, um prazo mais longo para que você consiga fazer essa investigação de forma apropriada e a verba para que você consiga, durante esse tempo, conseguir apurar todas as coisas dentro do que for preciso. Né? Então, compra de passagens aéreas, translados, Como os avanços toda essa parte de tecnológicos, como análise de deslocamento, dados e de uso de acesso à ferramentas fonte, digitais, de estão custos, influenciando o jornalismo gasolina, investigativo? enfim, você tem que ter uma verba para que você consiga fazer essa investigação de forma apropriada. Total, vem ajudar muito o jornalismo investigativo, raspagem de dados, coleta de dados, jornalismo de dados, infográficos, bases de dados. A tecnologia só ajuda a você ter um acesso que você, de repente, teria que ficar 5 dias numa biblioteca ou numa repartição pública tirando xerox do papel. E hoje você, com uma raspagem de dados, a lei de acesso à informação, você consegue acessar muitos dados que deveriam estar na esfera pública, né? Deveriam ter essa transparência para poder compor essas matérias. Mesmo a parte histórica também. Hoje, com o Google, você consegue puxar a trajetória de qualquer pessoa. Então, a tecnologia ajuda demais, agiliza, simplifica, o custo cai, barateia um pouco o desenvolvimento desse tipo de matéria. Mas não exclui a reportagem per se, a reportagem de Agradecemos a conversar com a presença da fonte, professora de ir Ana Paula atrás Borges de de um Oliveira evento, aqui no Pauta desta do semana. repórter Obrigada, mesmo, do olho no professora. olho, Obrigada, Pro. de estar entendendo como é a história. Acho que as coisas se complementam. Cultura, Elas não se liga na dica. Já sabe o que fazer no final de semana? Que tal um passeio no teatro no domingão? A clássica história da princesa Cinderela vai invadir São Caetano do Sul com a peça Cinderela, a comédia musical. O musical vai garantir muita risada e emoção. O público vai se surpreender com as novidades durante o espetáculo, com montagens extremamente criativas e funcionais. Cinderela, a comédia musical, fica em cartaz no Teatro Santos Dumont, na Avenida Goiás, número 1111, bairro Santa Paula, São Caetano do Sul. Quando? Dia 17, às 4 da tarde, com a classificação livre e duração de 65 minutos. Os ingressos custam R$ 60,00 a inteira, R$ 40,00 antecipado e R$ 30,00 a meia. Para adquirir, basta acessar o site Bilheteria Express. No dia 8 de março foi comemorado o Dia das Mulheres, mas o mês ainda não acabou e as comemorações também não. Está rolando o projeto ao longo de março chamado Projeto Mulheres Encantadas, trazendo manifestações musicais, literárias e teatrais de mulheres do ABC. O evento conta com artistas representantes da música, circo, literatura e teatro. Amanhã, a programação começa com o bloco Mulheres do ABC, às 11 da manhã. Com rodas de conversa, apresentações musicais e oficinas percursivas, inspiradas na musicalidade de ritmos e de manifestações culturais afro-indígenas brasileiras, como maracatu de baque virado, funk, samba de coco, afoxé, ciranda, entre outros. Às 2 da tarde, a escritora e jornalista Paola Zaney vai marcar presença trazendo seu livro Poemas para Queimar Certezas. O livro traz 123 poemas sobre os temas como o desejo, o amor, o desencontro, a maturidade, a feminilidade, o peso do cotidiano, a rotina e a superação.
Gosta de editar vídeos e quer aprender um pouco mais desse universo? Então se prepare que chegou o seu momento. Você vai aprender os princípios básicos da arte de editar vídeos. O tempo do curso é de 5 horas e é necessário ter celular. Para se inscrever, basta ligar para o número 4178-6648. Repetindo, 4178-6648. Ou mandar um e-mail para biblioteca.ericoverissimo@sãobernardo.sp.gov.br. Repetindo o e-mail, biblioteca.ericoverissimo@sãobernardo.sp.gov.br. Também dá para fazer a inscrição pessoalmente, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4h50 da tarde. A parceria é com o Centro Cultural Brasil Estados Unidos e as aulas vão ser realizadas no dia 19 e 26 de março, às 14h30 da tarde. O local é na rua Francisco Alves, número 460, Pauliceia, na Biblioteca Érico Veríssimo. Atenção! As vagas são limitadas com um limite de 15 vagas. Trazendo as últimas novidades culturais da região de Diadema, que tal uma exposição super interessante que está ocorrendo na cidade. O Centro de Referências das Culturas dos Povos Tradicionais e de Matrizes Africanas, Pai Francelino de Chapanã, recebe a mostra Orixás e o Sagrado, da renomada artista plástica Geni dos Santos. O evento explora o sincretismo religioso, trazendo esculturas que representam os orixás das religiões de matriz africana, junto com seus respectivos santos católicos, uma celebração da diversidade cultural e espiritual do Brasil. Orixás e o Sagrado permanecem em exibição até 30 de abril. O endereço é Rua Marcos de Azevedo, número 240, Vila Nogueira. Não perca essa oportunidade de mergulhar na riqueza da cultura africana. O Unplug fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu sou a Estela Bellini e desejo um ótimo final de semana para vocês. E eu sou a Mariana Caio e desejo uma ótima sexta e um excelente final de semana. Esperamos vocês sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no site da Plug Rádio USCS, no Spotify e também no canal do YouTube da nossa rádio. Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.